Meu nome é Dani Médio, começo mais um vídeo aqui pro canal falar sobre educação financeira e qual a importância na minha vida, o que aconteceu quando eu aprendi sobre educação financeira. Eu, assim como muitos, né, brasileiros, não tínhamos educação financeira e através da internet, através de outros influenciadores, né, os primeiros, né, como a Nath Arcuri, Thiago Negro, Júlia Mendonça, todos esses, a gente começou a entender, estudar, né, saber que existia, porque eu sempre tive uma preocupação assim com o dinheiro, com o meu futuro, eu sempre gostei desse assunto, fiz administração de empresas, mas mesmo na faculdade de administração de empresas, economia, contabilidade, não tem uma cadeira específica de educação financeira. O máximo que a gente tem na administração é uma cadeira de empreendedorismo, e ainda muito superficial. Então, eu, assim, né, como todo mundo, com meus anseios, minhas aflições, quando eu entrei na faculdade, eu fui assim, tive que fazer 3 provas para conseguir entrar, né? Primeiro vestibular que eu fiz não consegui, fiz outra vez vestibular não consegui na terceira vez, depois que eu fiquei um ano fazendo cursinho que eu consegui entrar. Nessa época, assim, minha mãe pagou o cursinho para mim um ano. Eu tive sorte ainda porque era o curso presencial e eles demoraram um pouco para começar as aulas do cursinho, porque a professora tinha um filho doente e aí eu tava zangada, assim, né, nas famílias, assim como outros alunos estavam reclamando muito, ameaçando eles de colocar no Procon, porque era o meu futuro ali, né, a gente entendia até a situação ali que estava acontecendo, mas tava muito preocupada, né? Então, eles deixaram eu ir em 2 turnos. Quem quisesse, eu e outros alunos. E acho que fui uma das poucas que aproveitou. Então, eu tava fazendo o cursinho 2 vezes. Eu ia de tarde e eu ia de noite assistir. Aí deu pra passar super bem, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, aquela angústia, né? Querendo trabalhar. Entregava currículo, mas não conseguia nada, né? Também estava escolhendo para não pegar um emprego assim que pudesse me atrapalhar nos estudos, queria pegar alguma coisa que tivesse futuro, né? E ao mesmo tempo, minha mãe passando por, né, dificuldades, com problema, com doença, a gente tínhamos dívidas, né? Aí o salário dela não tava bom por causa disso. E dificuldades normais, né? Depois a gente passou tudo, superou, até aumentou o salário dela. Eu consegui um trabalho, né? Só que sempre com aquela angústia, né? Nós, nas famílias, sim, a gente é controlado com dinheiro. A gente tem uma vida, assim, dizer, minimalista. Nós temos todas as coisas importantes, necessárias, sempre investindo muito em estudo, em conhecimento, comprando o que é importante, o que é necessário. A minha mãe também já teve uma época que ela não sabia usar o dinheiro, mas depois quando ela, né, aconteceu as coisas ruins da vida, que ela aprendeu, ela passou a ser extremamente, assim, bem organizada com as finanças, não comprar, inclusive, pouquíssima coisa parcelada, ela sempre juntava dinheiro, né, e aplicava para comprar à vista. Então, nesse sentido, assim, essa parte financeira tranquila, né? Mas, e até desde os meus avós, a gente. Fui criada pelos meus avós, tinha as dificuldades, né? Eles ganhavam salário mínimo cada um, eles eram analfabetos, né? Mas a gente sempre teve essa do economizar, do não gastar tudo que é dinheiro, do ter uma vida mais simples, não ostentar, para não faltar. Então, ao contrário de muitas pessoas, a gente nunca teve assim grandes dívidas, né, nesse sentido, né? Não tivemos problemas nesse sentido. Mas eu tinha essas minhas angústias. Na época minha mãe tava bem doente, achei até que ela ia falecer. E assim tava entrando na faculdade, aí eu pensava, meus irmãos eram menores, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir um emprego? E não adianta ser só um emprego, teria que ter um emprego estável, né? Porque, né?
Eu tinha umas, uma parente minha que perdeu, né, o pai, e ela trabalhava e perdia o emprego, arrumava outro emprego e perdia, ela não conseguia se dar bem nos empregos que ela arrumava. Ela era jovenzinha também. E aí eu ficava naquela angústia, eu pensava que comigo ia ser assim, que eu não ia conseguir um emprego legal, que eu ia estar sempre trabalhar um tempo e perder emprego. Até a nossa cidade acontece, né? Tem muito subemprego, muito. é, Tem empresas aqui que não assinam carteira, é meio por baixo dos panos. Então a gente ficava com medo disso, eu ficava com medo. Mas com o tempo fui estudando até o que foi me aliviando, o que foi me acalmando, é quando eu vi esses canais de educação financeira, eu comecei, né, a estudar, ver que tinha educação, que existe educação financeira, a gente nem sabia que existia este termo, né? Então, quando eu comecei a entender, começou a me tranquilizar. Aí eu comecei, né, parte do economizar, do investir, claro que muito simplesmente, né, gente? E sempre com o pensamento de passar num concurso. Sabia que concurso é uma estabilidade. Como eu falei pra vocês, eu me criei com meus avós, que os dois eram analfabetos. Eu nem sabia que existia concurso. Eu via muito por cima falar em concurso na cidade que eu morava. Mas eu nem entendia bem como é que funcionava. Eu sabia que tinha faculdade. Eu sabia que eu queria passar, né? Fazer uma faculdade, que a pessoa que tivesse a faculdade, ela ia ganhar, na minha cabeça, né? Uma pessoa que fazia uma faculdade, ela ia um bom emprego. E era isso que eu queria, não sabia o que que era, né? Mas era isso que eu pensava. Você deixa nos comentários o que educação financeira, como entra na vida de vocês. E pra mim foi isso, né, gente? Aí eu, como falei pra vocês, fiz administração de empresas. A minha monografia, aproveitei e falei sobre educação financeira, uma pesquisa breve, né, no curso de administração de empresas que não tinha educação financeira. Até minha monografia não saiu boa, porque tava acontecendo um monte de coisa, assim. É, eu fui ali, tirei a média e tá. Mas sempre gostando, sempre interessada por esse tema. E agora fazendo a pós-graduação em educação financeira, já fiz vários outros cursos, eu adoro essa área, tô sempre, é o meu hobby, eu gosto, tô assim, sem ter, tipo, não tenho o que fazer da vida, tô assistindo, tô vendo, tô em livros, algo eu tô fazendo, né, com a mentalidade ali na educação financeira. E agora tô fazendo a pós-graduação, tem que escolher um nicho pra gente atuar, eu tô em dúvida ainda o que que eu posso falar. Só que eu sou professora. E é sempre aquilo, né? A gente sempre se questionando, mas se eu tivesse aprendido isso na escola, e, né, meus alunos, que eu poderia levar isso aqui pra eles? Eu sou professora de português e aí fico, né, pensando, eu tô dando aula, é importante, ótimo, óbvio, né, gente? É, ortografia, gramática, enfim, os conteúdos lá que a gente tem que dar. Mas eu estou sempre pensando, se eu tivesse como encaixar o tema educação financeira. E aí a gente tem desenvolvido projetos na minha escola. Eu tô, a diretora, a vice-diretora, elas são muito receptivas, elas gostam de projetos, elas deixam a gente trabalhar. É uma escola, um clima muito bom. E então eu já tô com tudo pensado assim de trabalhar lá na escola. E eu fico pensando assim, fico, né, pensando o impacto que tem, que eu e quem puder trabalhar, né, em escola, em igreja, onde a gente puder ir, em lugares assim que, se vocês pararem para pensar, a maioria, se não for a gente, não vai ser outra pessoa. Porque tem lugares, comunidades, né, lugares que as pessoas não têm um amplo acesso à internet, não têm um amplo acesso ao conhecimento, a gente pode ir fazer toda a diferença. Então, vocês já pararam para pensar sobre isso? Quem, principalmente os professores, né? Olha a nossa responsabilidade da gente estar
se empossando de um conhecimento extremamente importante e aí nós temos que passar para frente esse conhecimento. Então, esbocem um projeto, né? Daí tô falando com os professores, assim como eu tô, que fica mais fácil de vocês trabalhar. Porque eu já tinha pensado assim várias maneiras que surgem os questionamentos como é uma coisa nova, diferente, que a gente não teve essa preparação, a gente não teve no colégio, não teve na faculdade, a gente não tem como se guiar, né? Mas como que a gente tem que fazer? Eu mesmo sou da aula de português, não posso deixar minhas aulas de português. Eu tenho que encaixar esse tema, educação financeira, dentro das minhas aulas. Português é uma matéria assim que tu pode encaixar muita coisa. Interpretação de texto, produção textual, leitura de livros, te amplia vários assuntos importantes. Quantas vezes nas aulas mesmo que a gente, né, tinha de português, aí tu fazes uma redação num tema chato, nada a ver, né? Às vezes tu vai ler um livro assim chato, né? Sem sentido para aquele momento que tu tá vivendo. E tu tá deixando de levar temas extremamente importantes. Mas tu não leva porque tu não tem o conhecimento, não tem a preparação. E às vezes, né, até a questão da tua metodologia. Como que tu vai fazer para levar? Um projeto é bem legal, vocês conseguem preparar né, tudo, organizar o tempo também para fazer. Então é bem importante. Digo assim que educação financeira eu acho extremamente encantador. Melhorei muito na minha situação financeira com conhecimento de educação financeira e quero passar isso para frente e quero trabalhar nessa área. E um ótimo lugar para começar é a educação nas escolas. Então, é isso que eu quero deixar aqui com vocês, né? O que vocês acham? Se vocês também estão estudando, se vocês se interessam, se vocês acham importante, deixe os comentários aí. Sugestão para os próximos vídeos. Te inscreve, se não é inscrito, curtidinha que eu tô começando no canal.